Olá, quero começar a nossa conversa saudando a todos os participantes do terceiro seminário de História Medieval organizado pelo Programa de Estudos Medievais da UERJ. Também quero agradecer ao convite para estar aqui partilhando um pouco das minhas reflexões de pesquisa realizado pelos coordenadores do PEN-UERJ, os professores Marta, Ana Paula e Rodrigo. Meu nome é Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, sou professora do Instituto de História da UFRJ, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação. Sou uma das coordenadoras do Programa de Estudos Medievais da UFRJ e tenho me dedicado, dentre outros temas, ao estudo dos textos hagiográficos medievais. O título da exposição que será apresentada a seguir é O Legendário Abreviado de João Gil de Zamora, no contexto local e no âmbito do Ocidente medieval. Essas reflexões estão associadas ao desenvolvimento de duas pesquisas. A primeira, denominada Franciscanismo e Hagiografia no século XIII, o legendário abreviado de João Gil de Zamora, que é financiada pelo CNPq por meio de uma bolsa de produtividade em pesquisa, e o projeto Os Legendários Abreviados Mendicantes, a temática do martírio e a construção medieval da memória de santos venerados no Rio de Janeiro, que é financiado pela FAPERJ por meio de uma bolsa cientista do nosso estado. Em ambos os projetos, o legendário abreviado de João Gil de Zamora é estudado, ainda que com enfoques diferentes. Vamos começar falando um pouquinho do que são os legendários abreviados. Os legendários são compilações de relatos sobre santos. Eles surgem, segundo o autor chamado Dubos, por volta de 750. Nesse primeiro momento, chegavam a formar grandes coleções. A partir de fins do século XII, os redatores passaram a resumir e a reelaborar suas fontes, produzindo então os chamados legendários abreviados, ou seja, legendários resumidos. O formato dos legendários abreviados foi adotado pelas ordens mendicantes, que surgiram no início do século XIII. Nós conhecemos, foram preservados alguns desses legendários abreviados. O Abreviatio, do Jean de Maly, o Liber Epilogorum, do Bartolomeu de Trento, o mais conhecido de todos, a Legenda Áurea, do Jacobo de Varazze, e dois que foram produzidos na Península Ibérica, a Vitae Sanctorum, de Rodrigo de Serrato, e Legendi Sanctorum, de João Gil de Zamora, que é o que a gente vai tratar de forma mais específica nessa nossa reflexão. Os legendários abreviados continuaram a ser produzidos nos séculos seguintes e mesmo esses produzidos no século XIII continuaram a circular nos séculos seguintes, seja em cópias, em latim, manuscritas, ou em traduções e posteriormente, com a criação da imprensa, de forma impressa também. O foco da nossa reflexão é o legendário abreviado de João Gil de Zamora. Essa obra ela foi transmitida de forma incompleta por um único manuscrito que se encontra na British Library de Londres. Segundo o editor da obra, ele foi produzido, esse manuscrito foi produzido na Península Ibérica, ele tem origem hispânica e é datado do século XIV. Porém, não se sabe exatamente onde foi feita essa cópia. Essa obra foi publicada pela primeira vez numa edição latim-espanhol em 2014 e os responsáveis por essa publicação foram os professores José Carlos Martim Iglesias e Eduardo Otero Pereira. Essa obra, ela não apresenta, segundo os especialistas, nenhum elemento que permita datar de forma precisa. Para datar essa obra, portanto, os autores acabam relacionando essa obra com outras obras que teriam sido escritas também pelo João Gil de Zamora. E aí tem uma grande discussão, há autores que a datam na década de 70, outros que dão uma datação posterior. Então, provavelmente essa obra foi escrita entre finais da década de 1270 até no decorrer da década de 1280, tá? Mas não existe ainda uma datação precisa. Para a composição dessa obra foram empregadas diversas e variadas fontes.
E grande parte do material que está incorporado nesse legendário provém de outra obra do João Gil. Ou seja, ele aproveita pedaços da sua obra e traz, né, para esse legendário abreviado. O texto está redigido em latim, em prosa, e a forma de organização é muito peculiar se comparada com a forma de organização de outros legendários compostos no século XIII, porque ele decidiu organizar o seu legendário pela ordem alfabética dos títulos dos capítulos. Na sua forma atual, ou seja, sem considerar os capítulos que se perderam, a obra contém 88 capítulos. 17 capítulos são dedicados a festas litúrgicas, sobretudo festas dedicadas a Maria e à história da salvação. Um dos capítulos é voltado para o anjo Miguel e há 70 capítulos de narrativas sobre santos. Isso não significa que só 70 santos são abordados, porque alguns capítulos apresentam duplas de santos. Por exemplo, há um capítulo dedicado a Gervásio e Protásio, há um capítulo que é dedicado a Facundo e Primitivo, ou seja, há capítulos, portanto, que abordam dois santos ou até mencionam outros santos. Então, por exemplo, no capítulo que é tratado sobre Isidoro de Sevilha, é mencionado Ildefonso, é mencionado Santiago e daí por diante. Quanto ao local social de produção dessa obra, é a Ordem Franciscana. A Ordem Franciscana surgiu no início do século XIII e logo depois tem a sua inserção na Península Ibérica com o apoio real. Paulatinamente, recebeu a aceitação da nobreza local e da alta hierarquia eclesiástica, o que redundou numa presença importante, como é possível ver nesses mapas, com a instalação, enfim, com a fundação de diversos conventos, tanto masculinos quanto femininos. Vamos falar um pouquinho agora sobre João Gil. João Gil, ou na forma espanhola Juan Gil, ou na forma latina Johannes Egidi ou Egídius Zamorensis, foi um franciscano que viveu na Península Ibérica no século XIII. Para a gente tentar construir a biografia de João Gil, contamos com pouquíssimas fontes diretas. A grande maioria das informações ou provém das próprias referências que o autor apresenta em suas obras ou de documentos posteriores a ele, né? Comentar anotações, por exemplo, nos manuscritos que transmitem as suas obras, notícias que autores posteriores apresentam. Então é realmente muito difícil reunir dados e montar uma biografia completa. A partir do material que nós possuímos, é possível apresentar hipóteses sobre a sua trajetória, considerando, como eu disse, a escassez de fontes ou a presença de informações em fontes tardias. Então, começando pela data do nascimento, existem duas grandes hipóteses. João teria nascido por volta de 1240, ou, como autores, estudos mais recentes têm defendido, ele teria nascido em 1251. Os autores concordam que ele teria nascido em Zamora, porque em uma das suas obras ele afirma isso, ele dá essa informação. Quanto à sua família, também há muitas dúvidas. Há um documento do século XVIII que afirma que ele era de uma família nobre, mas, como eu falei, é uma informação tardia. Quanto ao ingresso na ordem, acredita-se que tenha ocorrido por volta de 1269 ou 1271. Quanto aos estudos, é provável que Juan Gil tenha estudado em Salamanca. Salamanca fica muito próxima de Zamora. Ele teria estudado provavelmente na escola franciscana dessa cidade, que era já uma importante cidade no contexto dos estudos da Península Ibérica. João teria estudado em Paris entre 1273 até 1278. Os autores afirmam que em 1278 ele estaria de volta em Zamora, porque há um documento datado deste ano, produzido na cidade em que ele figura.
segundo ele mesmo se apresenta nas suas obras, ele foi leitor do convento de Zamora, ou seja, o responsável pelos estudos em Zamora. Ele foi professor em Zamora, formando, portanto, outros frades. Fontes tardias falam de outros cargos que ele teria ocupado na ordem, como o cargo de custódio, vicário, ministro provincial. Salvo esse cargo de leitor, que o próprio Gil de Zamora informa, todos os outros provêm de outras fontes. Então, fica no campo aí da possibilidade, das hipóteses. Quanto à relação que ele manteve com a monarquia castelhano-leonesa, há também muitas controvérsias. João Gil escreveu obras que dedicou tanto a Afonso X quanto a Sancho IV. E nessas obras, nessas dedicatórias, ele se apresenta como scriptor suus. Esse termo scriptor, no latim utilizado na época, poderia ter vários sentidos diferentes. Poderia significar notário, copista, escriba, escritor, secretário. E aí, a partir, sobretudo, dessas dedicatórias, os autores ou tendem a considerar que João Gil teve uma aproximação muito grande com a monarquia, inclusive fazendo parte do scriptorium afonsino, e outros, sobretudo autores mais recentes, que vêm seu nascimento em 1251, tendem a considerar que não, que João Gil dedica as obras, mas não manteve necessariamente uma relação muito próxima com a monarquia. E, por fim, a produção literária. Sabemos que João Gil escreveu muitas obras de caráter enciclopédico, tratados, obras históricas, agiografias e sermões. Só que ainda não existe uma listagem das obras atribuídas a João Gil. E isso se dá por dois motivos. O primeiro, porque grande parte dessas obras se perdeu, foi transmitida de forma parcial. E segundo, o próprio João Gil, quando faz menção às suas obras, ele as chama com diferentes nomes, ou ele chama parte de uma obra com um nome diferente. Isso acaba trazendo uma série de dificuldades no momento de reconstruir uma espécie de listagem das obras egidianas. Quanto ao local geográfico, é possível concluir a obra foi redigida em Zamora, na cidade de Zamora, cidade onde João Gil teria nascido e onde provavelmente atuou ao retornar de Paris como professor. Essa cidade fica localizada às margens do Rio Douro e é uma cidade que tem uma longa história de ocupações e de presença de povos diferenciados. Essa cidade teve ocupação pré-romana, romana, visigoda e com a chegada dos muçulmanos, ela teve ocupação berbere pelo menos até meados do século VIII. A partir daí, foi alvo de incursões cristãs, mas a ocupação estável cristã só ocorreu a partir de fins do século IX. Nessa conjuntura, foi fundado o Bispado de Zamora, por iniciativa do então rei Afonso III. Em fins do século X, Zamora foi destruída pelas campanhas de Almonsor e a diocese acabou sendo incorporada à diocese de Astorga. Nova ocupação foi realizada em fins do século XI, depois de uma tentativa do início desse mesmo século. A partir daí, contudo, a cidade cresceu, se expandiu, houve uma consolidação do poder episcopal, organização do cabido, fortalecimento da nobreza local. Havia também notícias da presença de uma importante comunidade judaica que desenvolvia diversas atividades econômicas e um grande crescimento urbano que se materializou pela construção de uma série de edifícios. Quanto ao contexto de produção dessa obra, como já destacado, não é possível destacar o momento exato de redação do legendário abreviado. E como também já foi referenciado, esse legendário, no momento que foi
organizado, o próprio João Gil acabou trazendo para essa obra textos que ele teria escrito e que estava presente em outras de suas obras. Ele teria incorporado, portanto, nesse legendário, materiais escritos anteriormente. Então, quando a gente pensa no contexto de produção dessa obra, a gente tem que pensar ali nas décadas finais do século XIII. E claro, quando a gente pensa em contexto, esse contexto não é algo que está dado, né? Mas é algo que tem que ser construído a partir da reflexão do próprio historiador, pensando quais aspectos, né, daquele momento teriam, de alguma forma, afetado, de forma direta ou indireta, a trajetória e a produção de um determinado autor, no nosso caso aqui, o João Gil. Não vou tratar aqui, né, das múltiplas possibilidades, né, de eventos, de conjunturas que influenciaram João Gil, mas destacar diversas instâncias que, de alguma forma, podem ter afetado a vida, né, e a produção escrita desse autor. A gente não pode esquecer que João Gil vivia no Ocidente, né? Provavelmente a gente não pode esquecer que os franciscanos praticavam a itinerância, então é possível que ele tenha se deslocado para outras regiões da Europa Ocidental e aquilo que acontecia no Ocidente, de alguma forma, de alguma maneira, o afetou. Além disso, como franciscano, João Gil também era subordinado à Igreja Romana, então todos os acontecimentos associados à Igreja Romana também o influenciaram de uma forma ou outra. Era franciscano? Também temos que considerar que eventos da ordem franciscana também estiveram compondo esse contexto no qual João Gil transitou. Também era vivia, né, no reino castelhano-leonês, era um súdito castelhano-leonês e, portanto, todos os eventos relacionados a esse reino também, em potencial, podem ter afetado. Vivia na diocese de Zamora, na cidade de Zamora, ou pelo menos parte da sua vida ele permaneceu nessa cidade e, obviamente, não podemos esquecer a sua ligação com o convento franciscano dessa cidade. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção aqui é que é impossível a gente inventariar todos os elementos que afetaram a trajetória do João Gil, mas que é necessário, na medida que a pesquisa vai sendo realizada, considerar essas múltiplas possibilidades, essas múltiplas relações que o João Gil estabeleceu durante a sua vida, que de alguma forma e de alguma maneira o constituíram como pessoa e como escritor. Quanto à motivação para a redação, né, a motivação mais imediata para a redação do Legendário Abreviado e o público imediato, para a gente começar a pensar nessa questão, eu trouxe essa iconografia que está num dos códices das cantigas de Santa Maria, datado do século XIII, e que ilustra a cantiga 266. É só uma das imagens que ilustram, né, essa cantiga. E aqui nós encontramos um frade franciscano que prega dentro de uma igreja para uma plateia, né? Inclusive a forma como os assistentes estão representados tem realmente esse objetivo, demonstrar que o espaço, né, estava totalmente repleto de pessoas, tendo à mão um livro e proferindo a sua pregação, a sua mensagem. E por que eu trouxe essa imagem? Para tratar exatamente da motivação da redação. Segundo o próprio João Gil, como veremos no próximo slide, eu trouxe aqui um trecho do prólogo da obra, o público imediato do Legendário Abreviado que ele produziu eram os frades. E qual a motivação? Vamos ver aqui na leitura do prólogo. Nossos irmãos, imitadores do nosso Santo Padre São Francisco e frágeis em sua pobreza, gostam da brevidade, em especial porque, quando saem para pregar,
não podem levar consigo um peso tão grande de livros. Ante seus rogos e suas súplicas, elegi, dentre uma matéria abundante, umas poucas coisas que escrevi nesse livro com fina pluma e tinta fluida, atendendo mais à necessidade dos pobres do crucificado que à utilidade. De fato, nas legendas elaboradas e prolixas se tem presente a maior utilidade desse estilo, enquanto que nas abreviadas a necessidade e a pobreza. É claro que o prólogo apresenta outros elementos, mas o que é importante destacar aqui é o seguinte: João Gil organiza o seu legendário abreviado, tendo em mente a necessidade dos irmãos terem um material de fácil consulta, de fácil transporte, para que pudessem estudar, para preparar as suas pregações. O fato do legendário abreviado, produzido por João Gil de Samora, estar voltado para a pregação, acabou me levando a pensar numa hipótese. As legendas abreviadas foram produzidas em várias regiões do Ocidente medieval e, portanto, quando João Gil decide fazer uma obra como essa, ele está seguindo, portanto, algo que já tinha sido desenvolvido no âmbito das ordens mendicantes, inclusive na Península Ibérica, já que o legendário do Serratense é anterior, inclusive, à obra do João Gil. Mas teria uma preocupação em dialogar com a população local? Então, para pensar um pouco isso, eu formulei a seguinte metodologia. Em primeiro lugar, inventariar e identificar o nome dos orágos das igrejas de Zamora contemporâneas à redação do texto. Como é que eu faria isso? Dialogando com os autores, sobretudo arqueólogos que trabalham estudando as igrejas locais e que estudam não somente as igrejas que estão presentes até hoje na cidade. Zamora é considerada a cidade com o maior patrimônio de igrejas românicas do Ocidente medieval, mas também igrejas que teriam existido e que, com o decorrer do tempo, desapareceram e se transformaram em outras construções. Segundo ponto, comparar os títulos dos capítulos do legendário de João Gil com a listagem do nome dos orágos dessas igrejas. E, por fim, contrapor a listagem dos capítulos presentes na legenda do João Gil com os de outros legendários produzidos no século XIII, aqueles que eu já apresentei para vocês, para verificar se todos os santos que são contemplados por João Gil e que são orágos de igrejas de Zamora também figuram nesses outros legendários. Então esse foi o caminho que eu escolhi para tentar discutir, debater a minha hipótese. Essa hipótese e a reflexão sobre ela, a discussão sobre ela, tem como objetivos 3 pontos principais. O primeiro é compreender o próprio processo de construção do legendário abreviado. Ou seja, no momento que é possível constatar que há um diálogo entre essa produção e o seu entorno mais imediato, a gente acaba desenvolvendo uma outra visão sobre esse legendário, ou seja, que ele não só está vinculado a uma onda mais geral, mas que mantém o seu olhar em relação às questões locais. Segundo, permite discutir o próprio uso do legendário pelos franciscanos da cidade de Zamora. Considerando que João Gil foi, com grande probabilidade, professor em Zamora e formou outros frades, e como ele coloca no prólogo, ele preparou o material voltado para os irmãos que saíam para pregar, é possível, identificando essa relação com o local, compreender um pouco mais do uso que esses frades faziam desse material nas suas pregações. E terceiro, por meio desse estudo é possível também debater
a articulação entre a ação pastoral desses irmãos, né, ou a ação de pregação, de assistência aos fiéis, as tradições de veneração aos santos já existentes na localidade, ou se não venerações no sentido de culto, mas pensando os edifícios, né, os templos, as igrejas, como referencial que era de conhecimento de toda a população e que poderia, inclusive, servir como uma espécie de motivo inicial, um incentivo inicial, um elemento que despertasse a atenção das pessoas. Então, por exemplo, olha, Maria Madalena, todos já conheceriam, já teriam como referencial uma igreja com esse nome. E aí, a partir desse referencial, os frades poderiam estar desenvolvendo a sua pregação. Eu fiz, portanto, a listagem dos orágos. E eu cheguei a 36 nomes diferentes. Os orágos, ou seja, os santos aos quais as igrejas estão dedicadas, né, que figuram nessa lista, foi elaborada, enfim, foi produzida, essa lista foi elaborada a partir, sobretudo, de um estudo de Floriano Ferreiro, que se intitula A Configuração Urbana de Zamora durante a Época Românica. E o que esse autor faz? Ele faz uma reconstrução do panorama de edifícios que existiam em Zamora entre os séculos XI, XII e XIII. Então, a partir desse estudo, eu fiz um inventário de todos os orágos que figuram, né, ou que dão nome, né, às igrejas que o Florian identificou no seu trabalho. E eu cheguei, portanto, como eu disse, a 36 nomes. E aí temos algumas observações iniciais antes de prosseguir. Primeiro, na listagem, há orágos de igrejas que estão preservadas como monumentos, mas também de orágos que só são mencionados em documentos, ou seja, a gente sabe que a igreja existiu porque foi preservado um documento que faz menção àquela igreja, ainda que ela tenha desaparecido. E o Florian Ferreiro faz esse levantamento no seu trabalho e a partir do que ele apresenta, eu acabei elaborando, como eu falei, essa listagem, considerando esses dois casos. Segundo, não foram incluídos orágos das igrejas que, segundo o Florian, há dúvida se de fato existiram ou não. Então, essas sobre as quais há dúvidas, não incluí o nome dos orágos na lista. Terceira observação. Várias igrejas que são mencionadas pelo Florian no seu estudo, elas possuem o mesmo orágo. Então, o número de templos que provavelmente existiam na cidade de Zamora nos séculos XI, XII e XIII, mais particularmente no momento em que João Gil viveu na cidade, é muito maior do que 36, mas porque algumas dessas igrejas tinham o mesmo oráculo. Terceiro, há igrejas que fazem referência, né, que são dedicadas a Maria, ao Salvador, ao Espírito Santo, a Santa Cruz e à Trindade. Essas não entraram na listagem e, obviamente, elas estão contempladas no legendário a partir dos capítulos dedicados às festas litúrgicas. Outro aspecto a considerar é que há orágos de difícil identificação, justamente porque algumas das igrejas só são referenciadas ou só eram conhecidas pelo nome do santo e, muitas vezes, o bairro onde estavam localizadas. Então, por exemplo, é o caso de João. Você tem várias igrejas dedicadas a João. Mas que João? João Evangelista? João Batista? De que João, exatamente, essas igrejas têm referências? Então, é necessário um estudo mais completo para poder identificar de forma mais precisa esses oráculos. E, por fim, mais do que uma observação, é um pressuposto, ainda que o legendário ele
tenha sofrido essa influência local, como é a minha hipótese, sem dúvida, esse não foi o único critério para a seleção dos capítulos, ou seja, provavelmente João Gil fez essa seleção a partir de vários critérios. Mas o que eu pretendo discutir é que a presença de igrejas no século XIII, na cidade de Zamora, dedicada a um conjunto de oragos, foi um dos critérios utilizados pelo João Gil no momento de escolher quais santos seriam contemplados no seu legendário. O que eu fiz, para tentar, enfim, discutir a hipótese? Exatamente aquilo previsto na metodologia que eu apresentei para vocês. Fiz a listagem dos oragos que eu apresentei, comparei a listagem dos oragos com a dos capítulos do legendário de João Gil de Zamora, além de verificar se os oragos davam título, davam nome aos capítulos, se eles figuravam nos capítulos de forma secundária, e fiz o mesmo nos 4 legendários que eu apresentei no início da nossa conversa. O de Jean de Mali, o de Bartolomeu de Trento, o da Legenda Áurea, enfim, o do Jacobo de Varazze e o do Rodrigo de Serrato. Fiz essa comparação e encontrei algumas dificuldades que vão implicar nos próximos passos da pesquisa. E que dificuldades foram essas? As dificuldades foram, sobretudo, em identificar de forma mais precisa alguns oragos. Por quê? Porque, como eu disse, não dá, pelas referências, pelo menos dos estudos que eu encontrei até agora, saber exatamente de que santo se trata em algumas situações. Eu dei o exemplo de João, mas poderia dar o exemplo, por exemplo, de Julião. Existiam diversas igrejas dedicadas a Julião na cidade de Zamora no século XIII. Só que existiam vários santos com esse nome. Então, exatamente a qual santo essa igreja estava vinculada. Então, isso é uma dificuldade. E, obviamente, dentro das próprias obras existem capítulos dedicados a mais de um santo também, com o mesmo nome. João ou Julião e tantos outros. Então, essa é uma questão que eu preciso aprofundar. Um caminho possível, por isso é um próximo passo, é fazer um estudo de outros trabalhos de historiadores de Zamora, de arqueólogos, de pesquisadores de história da arte, para tentar encontrar mais informações sobre as igrejas preservadas e as igrejas que já não existem mais, que só são mencionadas em documentos, e também analisar e comparar os capítulos que são dedicados a santos do mesmo nome desse conjunto de legendários. Então esses são os próximos passos. Mesmo não tendo completado a pesquisa, eu já cheguei a algumas constatações iniciais. Quando a gente compara o legendário de João Gil com os outros, que a gente apresentou aqui hoje, os 4 outros, a gente percebe que esse legendário apresenta traços regionais. Ele não é o único que apresenta esses traços regionais. Quando a gente compara os capítulos da obra do João Gil de Zamora com as do Serratense, a gente percebe que, comparando com os legendários não ibéricos, que eles contêm vários capítulos dedicados a figuras, a santos que viveram na Península Ibérica. Então, obviamente, existe um caráter regional que marca a produção da obra do João Gil, assim como marcou a produção da obra do Rodrigo de Serrato. Então, essa é a primeira constatação. Daquele conjunto de oragos, encontramos 2 que só estão presentes na obra de João Gil de Zamora. Um capítulo dedicado a Lázaro, infelizmente esse capítulo se perdeu, ele não foi transmitido, mas sabemos que ele compunha a obra, e existe uma igreja dedicada a Lázaro, existia uma igreja dedicada a Lázaro em Zamora no século XIII, e outra dedicada a São Frontão ou São Frontis, que tem um capítulo na legenda de João Gil de Zamora, e também uma igreja dedicada a ele na cidade de Zamora.
E aí vem a questão, né, que eu preciso ainda refletir mais para confirmar para sustentar mais essa minha ideia. Essas duas igrejas e esses dois capítulos são uma evidência desse diálogo que João Gil estabelece por meio da sua obra com o contexto local. Além disso, há que considerar que em outras obras egidianas são encontrados textos dedicados a santos que não foram incorporados ao seu legendário. E por fim, também verificamos que em alguns casos há o orágo de uma igreja que não é contemplado no conjunto de capítulos do legendário. E nesses casos a gente verificou algo comum. São santos presentes dentro do calendário de celebrações litúrgicas moçárabes. Isso é um aspecto a ser mais desenvolvido, mas existe uma hipótese, ou seja, que o fato do João Gil estar alinhado com a Igreja Romana o faria privilegiar santos que estavam presentes no calendário romano em detrimento daqueles que não tinham sido incorporados a esse calendário. Bem, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. São ideias ainda iniciais, que têm como objetivo discutir uma hipótese. É necessário ainda muito trabalho, mas o fato de encontrarmos um capítulo dedicado a Lázaro e um capítulo dedicado a Frontis somente no legendário de João Gil de Samora, e que podemos encontrar também igrejas com esses oragos, me parece que é uma possibilidade de que essa hipótese faz sentido. Um abraço e muito obrigada.